formei em licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2003 e logo em seguida ingressei no mestrado em História na mesma universidade, concluindo ele em 2006. Aí entre o mestrado e o doutorado eu fiquei um ano dando aula, enfim, foi uma pausa um pouco daí nessa questão mais acadêmica, e no ano seguinte ingressei no doutorado também na URGS, né? E durante o período do doutorado tive a oportunidade de fazer um sanduíche na Universidade de Barcelona, e esse sanduíche possibilitou daí um convênio e um acordo de cotutela que fez com que a minha tese fosse defendida aqui no Brasil e lá na Universidade de Barcelona, conferindo então os 2 títulos nas 2 universidades, né? Atualmente eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já há 3 anos, e antes dessa experiência eu fui professora da Universidade Federal de Pelotas também. Ingressei no mestrado, eu tinha uma grande preocupação e eu acho bastante interessante assim rememorar essa experiência do mestrado, porque pesquisar a ditadura no início dos anos 2000 era bastante diferente do que é pesquisar a ditadura hoje, né? Hoje a gente conta com uma acessibilidade de arquivos em formato digital, a organização desses arquivos, coisa que não tinha muito naquele momento, né? Então, naquele momento, fazer pesquisa sobre a ditadura era também se engajar politicamente em movimentos de abertura de arquivos repressivos, enfim, de disponibilização desses fundos e tudo mais. E tinha naquele momento uma grande lacuna de pesquisas que a gente poderia chamar de regionais. Hoje em dia eu não gosto muito dessa perspectiva regional, ou de pensar essa perspectiva regional, porque ela acaba muito referendando uma prática historiográfica que tinha bastante naquele momento, que era um eixo Rio-São Paulo como generalistas sobre a ditadura do Brasil. E aí a gente pensa, não, então vamos pensar estudos regionais, e aí a gente caía um pouco nessa leitura assim, de que esse estudo regional ele não dialogava com o restante do país e tudo mais, né? A perspectiva que eu tinha naquele momento, que eu achava bastante interessante, era pensar o espaço do Rio Grande do Sul em diálogo com o Prata. Então o meu regional não era Rio Grande do Sul, meu regional era o Prata, era o próprio Cone Sul, né? Pensar ver essas ditaduras aqui, a ditadura brasileira em diálogo com as nossas latino-americanas. E facilitava muito o fato de estar aqui no sul do país, ter contato com pesquisadores aqui dessa área, e pela generosidade do Henrique Padrós, que foi quem realmente fez esse diálogo entre a ditadura brasileira e as demais, essa interpretação assim, que aproximava as duas. Mas aí, respondendo diretamente a tua pergunta, acho que as pesquisas que foram feitas a partir dos anos 2000 acabaram justamente chamando a atenção pelo fato do Rio Grande do Sul ser um estado de fronteiras. Então está em diálogo com o Uruguai, com a Argentina, e nessa especificidade fronteiriça do Rio Grande do Sul, a ditadura deixa algumas marcas, algumas especificidades dentro da questão repressiva, dentro da própria questão da resistência também, como rotas de fugas para exilados e perseguidos políticos. Então, acho que as pesquisas que foram desenvolvidas, querendo ou não, trabalhando ou não com esses temas, acabam chamando a atenção por esse contato fronteiriço com os países aqui do Cone Sul, e que isso reverbera em diversas questões na ditadura aqui nesse local. O doutorado foi um percurso que eu imaginava num primeiro momento uma continuidade do mestrado, né? Como no mestrado eu fiz um estudo sobre a ação da polícia política do DOPS, e eu pretendia fazer um estudo comparativo no doutorado. A ideia era tentar buscar alguma instituição congênere na Argentina, que foi o país de escolha que eu tive, e encontrei uma instituição que se assemelharia ao funcionamento de polícia política que teve no DOPS. E esse, durante os 2 primeiros anos do doutorado, foi a minha perspectiva realmente de análise, né? A comparação entre esses 2 órgãos e as suas ações como polícia política. No entanto, chegou um determinado momento em que eu me dei conta que o que estava me motivando, na verdade, a fazer aquela pesquisa comparativa era tentar entender por que na Argentina se tinham políticas de memória tão efetivas em relação ao passado recente, no Brasil não. Se as práticas repressivas empregadas nos 2 países eram muito similares. Então a gente tinha uma similitude em que foi a repressão, claro, guardadas as devidas proporções e, enfim, as especificidades conjunturais de cada uma das ditaduras, mas havia um resultado
depois das democracias, muito diferente em relação a esse tratamento do passado. E eu comecei a perceber que era isso que mais me motivava a fazer a pesquisa, muito mais do que fazer o estudo comparativo entre a prática repressiva. E aí a tese teve uma grande virada, uma grande mudança, e eu passei então a me interessar muito mais sobre esses presentes das ditaduras do que propriamente dita a repressão. Foi feita toda a comparação a respeito das práticas de desaparecimento, né? Enfim, como que essa era uma prática que na verdade era bastante comum em todos os países do Cone Sul, a origem dessa prática, e aí guardando algumas especificidades de algum dos países, estudando alguns casos específicos de algum desses países, né, para tentar desconstruir um pouco da lógica do que eu chamava de argumento numérico, que o fato de, porque na Argentina houve 30 mil mortos e desaparecidos políticos, lá havia política de memórias, é que no Brasil, por ter somente 460, não tinha. Então a minha ideia era desconstruir que não é o número de mortos desaparecidos que condiciona a política de memórias. E a tese então se baseava, não, é a forma como é realizado o processo de transição política que permite ou não, abre precedentes ou não para a realização de políticas de memória em conjunturas democráticas, né? Então a tese se consolidou muito mais então nessa gestão do passado do que propriamente dita na comparação repressiva. E acho bastante interessante dizer isso, porque geralmente, como a gente fala sobre pesquisas que já estão prontas e que foram um sucesso no sentido que elas foram concluídas, é bastante interessante recuperar essa minha experiência do doutorado, porque em princípio eu comecei uma pesquisa que não continuou depois, que teve uma mudança e teve essa mudança no caminho e tudo bem. Eu acho que isso, na verdade, teve uma grande disputa em relação ao entendimento de quem seria entendida como as vítimas, né? Quem seriam investigados. Teve uma disputa, que na verdade só demonstra como essa ideia de entender de quem é a vítima da ditadura é uma disputa política, né? Teve uma disputa quanto a isso, e eu também considero que tenha sido talvez problemático pensar tão restrita essa gama, assim, né, essa gama numérica, né, digamos, porque os 30 mil da Argentina não são só guerrilheiros. Se a gente parar para pensar os números da Comissão de Anistia, os 62 mil processos que tem na Comissão de Anistia, são 62 mil processos, alguns são coletivos, ou seja, são mais pessoas ainda, outros não, são pessoas que foram demitidas, pessoas que foram perseguidas politicamente, tiveram algum tipo de questão quanto a isso, estudantes que tiveram as suas matrículas negadas na universidade e tal. Aí tudo bem, eu também concordo, eu acho que inclusive dentro do próprio direito, ninguém tem o mesmo tipo de escalonamento inclusive dentro dessa compreensão de graves violações de direitos humanos, né? Mas, enfim, a gente precisa avançar mais dentro dessa concepção. Isso não significa ignorar o que já foi feito. De forma alguma. Eu acho que, inclusive, é ampliar isso até para ganhar esse debate discursivo, né? Até para, enfim, continuar desconstruindo essa lógica numérica, né? Que é absurda. Que é um pouco do que eu tentava dizer na tese, assim, tipo, o Brasil tinha uma maquinaria repressiva de informações que, se tivesse uma política de extermínio em escalas, assim como houve na Argentina, teria feito isso, teria plenas condições de fazer isso. Então, dentro desses grupos politicamente visados, né? Porque a gente sabe que essa maquinaria sempre funcionou para diversos outros grupos, né? Como funciona até hoje. Então, mas na verdade era isso. A questão é a estrutura montada. Como essa estrutura vai se empregar ou vai trabalhar. Tanto é que a gente tem agora, com essa revelação dos documentos norte-americanos que foram encontrados por aquele pesquisador, a gente tem grandes mitos historiográficos que estão caindo por terra, como a lógica dos duros e moderados. Isso não pode mais continuar, existe essa compreensão, sendo que a gente sabe que, olha, há um comprometimento com um projeto político ali, pode haver diferenças ideológicas entre alguns grupos ou pessoas dentro das Forças Armadas, mas é uma ditadura. É uma ditadura. Ali, quando tu está com um representante do executivo, tu gera uma ditadura. É isso.
Essa foi uma interpretação feita em relação à transição política dentro da Espanha, né? Que inclusive é das mobilizações que eu tenho agora para realizar o pós-doutorado, é tentar entender um pouco esse processo espanhol e o processo brasileiro, que acontecem mais ou menos simultaneamente, né? Mas lendo algumas obras em relação sobre o processo de transição político brasileiro e espanhol também, eu tenho visto que durante o final do governo Geisel, diversas pessoas que estiveram envolvidas no processo espanhol vieram até o Brasil prestar consultoria à ditadura de como fazer essa transição. Então, um pouco a ideia é tentar ver, e há uma compreensão disseminada em relação à historiografia espanhola, que a transição espanhola se convencionou a chamar como uma transição modélica, enfim, mas um modelo para, enfim, permanecer as coisas do jeito que estavam, né? De não haver nenhum tipo de avanço, de investigação, enfim, nada em relação à preservação dos direitos humanos. Então eu estou tentando pensar um pouco essa exportação dessa transição modélica e ver o que aconteceu em relação ao Brasil, o que o Brasil aprendeu desse processo de transição espanhol. E dessa experiência que eu tive no Sanduíche e do contato lá com as pesquisas do Ricard Vinhas, né, que é um historiador catalão, ele utilizou essa ideia de uma ideologia da reconciliação para tentar entender esse processo transicional espanhol, onde é muito difícil chamar de transição, porque se nós fôssemos chamar de transição, isso implicaria pensar, com a morte do Franco e o término do franquismo, o retorno à república, o que não foi, o que aconteceu foi a reimplementação da monarquia, né? E também nenhuma política em relação à investigação dos crimes cometidos durante todos aqueles anos, na Guerra Civil e naqueles anos do franquismo também. Coisas que estão acontecendo somente agora. E somente agora também está sendo discutida a questão da exumação do corpo do Franco, enfim, todo lá o debate a respeito do Vale dos Caídos, né, que é um grande memorial em relação ao franquismo, né, ainda que todo esse debate sobre o franquismo seja uma questão muito sensível na sociedade espanhola, pela grande legitimidade que o franquismo ainda tem em alguns setores, né. Então, querendo ou não, a gente tem bastante similitudes em relação ao caso espanhol, com promulgação de lei de anistia também, que continua vigente até os dias de hoje, e algumas ações do Estado espanhol de recuperação da memória histórica. Então, algo bastante semelhante que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que é possível a gente entender também o caso da transição brasileira a partir dessa lógica da ideologia da reconciliação, casando com algumas interpretações que já são feitas desde a década de 30 e 40 no Brasil, somadas então a essa perspectiva da cordialidade do brasileiro, né, que enfim está sempre muito marcado por essa ideia de evitar o confronto, de evitar o dissenso, do dissenso político ser pernicioso e sempre buscar a ideia da reconciliação ou da pacificação. Como isso já há muito tempo é problematizado como uma das características, inclusive, da nossa política, casando isso com essa perspectiva da ideologia da reconciliação, a gente consegue ver isso, enfim, nitidamente no processo transicional brasileiro, no sentido de que a anistia será para os dois lados, será colocada, enfim, então uma pedra nesse passado e se olhará para o futuro, e, assim, só corroborando, então, toda essa lógica conciliatória e de reconciliação da sociedade brasileira. Dentro da justiça de transição se fala em reconciliação. Ela é uma perspectiva em relação por sociedades que estão divididas por conflitos. A questão é, essa reconciliação ela precisa ser debatida como ser feita e não imposta a partir de uma política de Estado que visa se beneficiar desse processo de reconciliação. Então a gente tem experiências diversas no mundo a partir de pós-guerras civis, pós-conflitos armados e tal, de processos de reconciliação que dão mais ou menos certo, nunca é efetivo, né? Mas enfim, são mais positivos numa ideia de que é necessário novamente uma reorganização da sociedade a partir daquele momento. Então, a gente pensar em reconciliação, isso por si só não é ruim. O que é ruim é como que é feita essa medida reconciliatória da sociedade, né? Dificilmente é algo benéfico para a democracia se não há uma investigação em relação aos crimes cometidos nesse passado, dentro desse momento de pensar essa reconciliação, né? Esse livro ele foi resultado de uma pesquisa financiada pelo CNPq, que visava problematizar, na verdade era uma busca de uma resposta
para algo que a gente costumeiramente ouvia falar sobre a ditadura, que era a noção de um passado que não passava, né? Enfim, parafraseando o título do livro em relação ao regime de Vichy na França. Mas o que me motivava era tentar entender um pouco o que significava um passado que não passava, né? Então eu tentava relacionar isso aos estudos sobre temporalidade e sobre como na Comissão Nacional da Verdade apareciam essas diversas compreensões sobre o tempo e principalmente sobre o passado e como ainda assim haviam discursos que recuperavam essa ideia de que mexer nesse passado era algo ruim, era algo pernicioso e que a gente tinha que olhar para um futuro, né? Então, a pesquisa partiu dessa ideia de problematizar as múltiplas temporalidades que existiam dentro dos debates sobre a Comissão Nacional da Verdade. E aí, ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, eu comecei a me dar conta que havia um personagem dentro de todos esses debates, ou que estava influenciando esse debate, ou que pelo menos participava desse debate público, que era a figura do historiador. E das diversas referências que se fazia à história, e aqui uma história com H maiúsculo, né, como auxiliar na resolução desse conflito que a Comissão da Verdade trazia e perpetuava, de certa forma, a chamada Batalha das Memórias sobre a ditadura. E aí eu comecei a me interessar por essa figura desse historiador e dessa história dentro desses debates e comecei então a pensar qual seria o nosso papel, então, enquanto historiadores e historiadoras, frente a esses passados que não passam. E aí o livro traz alguns resultados da pesquisa em relação às temporalidades e tudo mais, mas, de novo, eu dei uma volta na pesquisa e acabei também me dedicando um pouco a pensar essa figura do historiador no espaço público. E aqui, não somente a sua função social também, mas as demandas que são colocadas pela sociedade em geral a ele. Então, o historiador, enfim, como a figura da autoridade, né, para, enfim, pronunciar determinados discursos, e também o que a sociedade imagina como a história, como, enfim, uma possibilidade de entendimento, de compreensão do passado, uma ideia de para não se repetir e tudo mais. Então, eu tentei explorar um pouco isso a partir desses debates da Comissão Nacional da Verdade. E aí resultou nessa publicação, que tem esse título um pouco provocativo de como será o passado, nessa ideia de que ele está sempre sendo reescrito, está sempre sendo construído e ele vai estar sempre em disputa, né?